Boa noite, meus irmãos. Como é que estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos trazer aqui o estudo sobre a Grande Fraternidade Branca, né? Afinal, o que é Fraternidade Branca? O que são esse grupo de espíritos, né? Que estão, qual é a sua missão aqui com o nosso planeta? Tá? Então hoje nós vamos falar aí de pelo menos esses espíritos que estão ligados aqui ao planeta Terra, né? E quem são eles, o que eles representam, quem foram, tá? E espero que vocês ao final tenham entendido, que vocês gostem. Então, vamos lá então. Então nós vamos falar aqui da Grande Fraternidade Branca, também conhecida como a Grande Loja Branca, tá? Que segundo a teosofia, né, que é teosofia é o estudo do divino, né? Segundo a teosofia, é a hierarquia de seres espirituais que governam o nosso planeta, né? Poderíamos entender espíritos que cuidam do nosso planeta, tá? São seres de grande poder, de grande luminosidade, que trazem ensinamentos espirituais, né, através de seres humanos selecionados, porque não são todos, né, que têm essa capacidade para receber. Tá? Também são conhecidos como mestres da sabedoria antiga, ou mestres ascensionados e também mestres ascensos. Tá? Também são conhecidos como avatares, né? Diz que esses mestres ascensos são avatares. Que são avatares? Aqueles seres que alcançaram uma grande evolução na espiritualidade, né? Através de diversas encarnações, né? E que resolvem encarnar novamente, mesmo assim, né? Encarnar num corpo denso, para trazer um ensinamento, uma mensagem, né? Ou até mesmo resolver algum problema, né, da humanidade. Tá? Esse termo foi visto pela primeira vez lá no final do século XIX, nos livros, né, da Helena Blavatsky, tá? Que são esses três que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Por que mestres? Né? Porque são aqueles que orientam, né, espiritualmente, que ensinam, né, como evoluir, né, como buscar essa evolução. E ascensionados, né, porque já passaram por essa prova, por esse caminho, né, já encarnaram e conseguiram transcender, né, conseguiram evoluir, né, para outras esferas, né, se afastando, né, dessa limitação do plano terreno. Tá? O trabalho dos mestres, meus irmãos, seria então despertar a consciência crística, né, de cada um, nos auxiliando na libertação da roda das samsaras, que seriam a roda das encarnações, né, o ciclo das reencarnações, né, porque só assim, evoluindo, a gente conseguiria não precisar mais voltar aqui. Então é a busca, né, da evolução espiritual e a conscientização das pessoas dessa necessidade. Tá? Então a ascensão, eles têm como um objetivo primordial aqui dos seres encarnados, né? E quando a alma ascende, ela não precisa mais retornar, né? Ela passa a se juntar com um todo, né? Com a presença eu sou, né? Com a presença divina, ok? Então a primeira pessoa que veio falar aqui sobre os mestres ascensos no Ocidente foi a Helena Blavatsky, né, que é uma teósofa russa, né, e alegou ter recebido, né, mensagem desses mestres, né, e inclusive ela fundou a Sociedade Teosófica. No livro dela lá de 1877, que se chama Isis Sem Véu, tá, ela chamou esses mestres de mestres da Irmandade Oculta, ou Mahatmas. Tá? Ela afirmou que fez contato físico, né, com esses gurus que canalizavam os mestres ascensos, né, lá no Tibete, e depois continuou a receber esses ensinamentos diretamente através da sua mediunidade, né, de suas canalizações. Tá?
Esses mestres são chamados de Mahatmas, né? Mahatma significa o grande mestre, um guru, né? Então dizia-se que lá e no mundo hindu ainda é recorrente, né, as comunicações telepáticas. Então esses gurus se comunicavam telepaticamente, né? Entre eles recebiam os ensinamentos dos mestres, né? De todos eles. Inclusive depois que ela se comunicou com eles lá na presença deles, ela saiu do Tibete e seguiu se comunicando com esses gurus por telepatia, porque a telepatia é uma prática, meus irmãos, recorrente lá nos hindus, né, entre os gurus e seus discípulos, tá? E depois ela não perdeu o contato com esses gurus, com esses mestres encarnados, né, e passou então a receber os ensinamentos diretamente dos mestres ascensionados através das suas canalizações, tá? Depois da sociedade teosófica vieram outras sociedades que seguiram, né, essa fraternidade branca, né, como os Rosa Cruz, a maçonaria, o movimento Eu Sou e outros. E aqui o livro esse, que Isis Sem Véu, né, escrito pela Helena Blavatsky, são 4 volumes, tá, meus irmãos? Eu deixei as imagens para vocês, caso vocês queiram comprar, tá? Depois da Helena Blavatsky, né, que morreu em 1891, esses conceitos foram expandidos, né, por seus seguidores, que é Anne Besant e Charles Leadbeater, né, um conhecido nosso já, né, que aí sim destrincharam literalmente esses conceitos, né, falaram sobre esses mestres, mergulharam realmente, né, no assunto, e trouxeram aí outros mestres como Jesus, Serafis Bey, São Germain e vários tantos outros, né, que se agregaram àqueles já existentes, né, que é o Sanat Kumara, o mestre Elmória, Kutumi e o Hilarion, tá? E o Leadbeater também tem um livro dele que se chama Os Mestres e a Senda, onde ele fala, né, da sabedoria e da compaixão desses mestres, né, que decidiram permanecer encarnados, né, para ajudar as pessoas aqui a evoluírem, né. E esse conjunto de mestres ascensionados, conforme vai passando o tempo, eles vão sendo adicionados, né. Esse grupo vai aumentando, porque até hoje nós temos aí pessoas, né, que foram contemporâneas nossas, né, tanto vivas quanto já falecidas, que trouxeram uma grande missão na Terra, né? E hoje nós já temos consagrados como mestres ascensionados: Confúcio, a Mãe Maria, Mãe de Jesus, Paulo de Tarso, né? O próprio o Papa João Paulo II, a deusa Kuan Yin eu acho que é da China, se eu não me engano, né? E vários outros nomes aí que a gente não conhece, mas conforme eles vão falando, quem acompanha o esoterismo, quem é esotérico, sabe que existem vários, muito mais, tá? E aqui eu deixei as imagens desse livro, tá? Os Mestres e a Senda. Neste caso não são os volumes, as capas são diferentes por causa das edições. E aí, se um dia quiserem comprar, estão aí também, tá? Na hierarquia cósmica, então, eles estariam entre Deus e os anjos, né? Os mestres, eles são dirigentes dos 7 raios, né? Raios que coincidem com as cores do arco-íris. São raios, vibrações, né? Eu entendo assim. Para cada raio existe um mestre, né, e um arcanjo, tá? E essas vibrações desses mestres, desses raios, são tão sutis que pouquíssimas pessoas conseguem perceber, né? Porque ela tem que ter uma mediunidade muito grande e tem que ter também um status moral muito grande para conseguir, né, canalizar essas vibrações, tá bem? Bom, meus irmãos, vamos aos 7 mestres ascensionados, aos 7 Chohans, né, propriamente ditos. Então, o primeiro raio é o raio azul, que é o raio da fé, do poder e ação, tá? Quem comanda é o mestre Elmória, né? O mestre Elmória foi Melchior, um dos grandes sábios lá do Oriente, na época de Jesus, tá? Depois ele reencarnou como rei Arthur e teve outras encarnações também, tá? O seu santuário está lá na Índia, em Darjeeling.
O arcanjo deste raio que atua com ele é o arcanjo Miguel. Tá? E as pessoas desse raio possuem muita força, muita energia, né? São pessoas criativas, pessoas de muita ação, são grandes líderes. No segundo raio, né, é o raio dourado, é o raio que traz os atributos, as virtudes da sabedoria, da elevação, da iluminação. Tá? É comandado pelo mestre Lanto. Ele foi um grande governante da China quando ele esteve aqui encarnado, né? E depois ele conseguiu, né, no plano assumir lá no plano espiritual outros encargos, né? Ele foi ascendendo, né, e transferiu a custódia do seu templo de luz, né, lá para o sul da Grande Muralha, né, para o seu discípulo Confúcio, que se encontra até hoje lá, né, vibrando, né. E o arcanjo desse raio dourado é o arcanjo Jofiel, tá? Então, como as pessoas que querem, né, ter discernimento, que buscam conhecimento, sabedoria, devem sempre visualizar, então, né, esse raio dourado envolvendo, né, a si, para que possa obter, né, esses atributos. Pois bem, o terceiro raio, o raio rosa, é o raio do amor incondicional, da adoração e da beleza. Tá? Quem comanda é a Mestre Rowena ou Mestre Rovena. Tá? Ela guarda o símbolo da liberdade. Né? O foco de luz dessa chama da liberdade está lá no sul da França, em Château-Liberté, tá? Aqui no plano físico, certo? E o arcanjo que trabalha com ela é o arcanjo Samuel. Né? As pessoas que pertencem a esse raio, que vibram, né, nessa mesma frequência, elas são amantes da beleza em todas as formas de expressão, né? São pessoas amáveis e compassivas, né? De muita compaixão. Bom, depois nós temos o quarto raio, que é o raio branco, né? Que é o raio da harmonia, da pureza e da ascensão. Quem cuida deste raio é o mestre Serafis Bey. O mestre Serafis Bey, então, ele a sua proteção, né, está subordinada à atual chama da ascensão de Luxor, lá no Egito, né, que ele, ainda quando encarnado, junto com outros, né, devotos, ele levou para lá antes do grande desastre, né, que culminou lá com o continente de Atlântida, né, meus irmãos. Não sei se vocês sabem, mas a Atlântida ficava lá perto de várias ilhas na Grécia ali, né? E aí um vulcão que explodiu, foi um desastre total e acabou culminando que a Atlântida emergiu, né? Nas águas, né? O arcanjo que trabalha com ele, então, é o arcanjo Gabriel, tá? E as pessoas que pertencem a este raio são pessoas das artes, né? Possuem um grande talento artístico, seja na música, na pintura, né, na arquitetura, nas esculturas, enfim. São pessoas muito abençoadas, né, muito espiritualizadas e possuem também um dom de vidência. Depois, no quinto raio, que é o raio verde, né, esse é o raio da verdade, da abundância e da cura. Quem comanda é o mestre Hilarion. Tá? O mestre Hilarion, ele foi o apóstolo Paulo lá na época de Jesus. Né? O seu santuário está no campo etérico, no plano, né, no campo astral, situado sobre a ilha de Creta. Tá? Essa chama verde é a chama de cura, né? E a cura tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E o arcanjo que trabalha com ele é o arcanjo Rafael. Tá? E essas pessoas que pertencem a este raio, geralmente elas atuam em áreas de pesquisas científicas, né, e de saúde, como médicos, enfermeiros, né, e também os curandeiros. Okay? Depois, no sexto raio, é o raio rubi. Esse é o raio da devoção, da cooperação, da cura e um raio da paz. Quem comanda é a mestra Nada, tá? Que juntamente com a Mãe Maria, né, prestam grandes serviços ao benefício da humanidade. Tá? O seu templo se encontra na América do Sul, né, e se fazem homenagens a ela no início da primavera,
né? Quando a natureza que estaria, vamos dizer, morta, ela despertaria para a vida, né? Simbolicamente, né, meus irmãos? Tá? O arcanjo que trabalha com ela é o arcanjo Uriel. E as pessoas deste raio, né, elas se dedicam a servir a humanidade sem buscar nada de volta, né, em troca, sem até mesmo obter qualquer reconhecimento, né? Então são pessoas que geralmente são sacerdotes, são religiosos, missionários, né? Por exemplo, como a Madre Teresa, né, que dedicou sua vida inteira cuidando dos pobres, né, dos doentes, pessoas assim, né, que acabam, que a gente nota, né, que pertence, né, a este raio, né, de vibração. E por fim, meus irmãos, nós temos o sétimo raio, que é o raio violeta, o raio da transmutação, da purificação e da magnetização, comandado pelo mestre Saint Germain. Ele ascendeu em 1684, tá? E a tarefa dele, né, é fazer com que as pessoas consigam transmutar, né, os seus erros e poder assim se libertar da roda de samsara, né, desse ciclo de reencarnações, né, fazer a pessoa se transformar e, né, recomeçar o seu caminho de evolução novamente, tá? O seu santuário fica no Monte Shasta, na Califórnia. O arcanjo que trabalha com ele é o arcanjo Ezequiel. E as pessoas que pertencem a este raio são pessoas que possuem muitas qualidades, né, e têm grande amor pela liberdade. Tá? Esse mestre de Saint Germain é um dos que eu mais gosto, né, porque ele trabalha muito o eu sou, né, e inclusive existe um livro dele que se chama o Livro de Ouro, tá? Onde é trabalhada essa energia do eu sou, né, da chama ou do raio violeta, né, que é o raio transmutador, purificador, aquele que consegue fazer a gente mudar realmente, né? É maravilhoso. E a transmutação, ela não é só interior, a transmutação de vida é exterior também, é excelente. Tá bem, meus irmãos? Então é isso. Esses são os 7, né, que estão aqui trabalhando conosco, né, aqui no nosso planeta Terra. Tá bem? Bom, pessoal, então, como vocês viram, né, nós temos aí esses 7 mestres ascensos, né, que responsáveis aí por cuidar do nosso planeta, por cuidar da espiritualidade, por cuidar de nós, seres humanos, assim como eles foram, né, mestres tão preocupados com a nossa ascensão espiritual. Esta é a grande missão, né, deles. Tá? E só para terminar, eu gostaria de dizer que acima desses 7 Chohans, vamos dizer, né, 7 mestres, existe ainda outros mestres, né, que estão acima na hierarquia destes 7 que se comunicam, né, com o planeta, né, juntamente com seus arcanjos. Acima destes 7 ainda teríamos o Mahashohan, né, Maha significa chefe, o senhor, né, Senhor dos 7 raios, Senhor dos mestres, né? E acima deles nós teríamos o Mestre Kuthumi, juntamente com o Mestre Jesus, tá? E mais acima ainda nós teríamos o Mestre Maitreya, que é considerado o Cristo cósmico, ok? Ainda acima Buda, e assim por diante, né? Ainda existe uma hierarquia que a gente pode conversar num outro momento, numa outra vez que a gente possa aprofundar mais nisso. Mas eu acho que por hoje tá bom, meus irmãos, tá bom para vocês focar nesses 4 principalmente, né? Que são tão cultuados aí, principalmente no mundo esotérico e nessas ordens secretas, né? Vamos dizer. Bem, então desejo uma boa noite para todos. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar. Tá bom? Um axé para todos vocês.